Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Feche os teus olhos, abre o teu coração. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo livre acesso a ela. Não canso de dizer e farei todas as vezes que ler a tua palavra, todas as vezes que for ministrar a tua palavra, para que nós, Igreja do Senhor, não nos esqueçamos do valor que é sermos livres para ouvir a tua palavra, de podermos ouvi-la, porque como adquiriríamos a fé? Como poderíamos desenvolver a fé? Como chegaríamos ao nível de intimidade com o Senhor se não pudéssemos ouvir a tua palavra, se fôssemos impedidos? Vivemos numa nação que ainda nos dá essa liberdade e sempre haverá de dar. Devemos prezar por esta liberdade. Devemos valorizar essa liberdade. Devemos entender que para que esta palavra pudesse chegar a nós com toda essa liberdade, muito sangue foi derramado dos teus filhos. Muito sangue foi derramado. E nós precisamos valorizar isso, Senhor. Fala, Senhor. Fala, porque precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que não tem ninguém aqui, eu penso, que não entende que nós vivemos uma religião judaico-cristã. Não há nenhum cristão que não entenda o valor de toda a historicidade de Israel para as nossas vidas. Hoje a gente olha Israel e vê um país de mais ou menos 40 ou 90 quilômetros de largura por 400 de extensão, menor do que o nosso estado, cercado de inimigos por todos os lados de países, e aquele país, aquela nação é poderosa em tecnologia, em cultura, em riqueza e tudo mais.
É espantoso ver como eles conseguem resistir a todos os ataques, a todas as investidas daqueles inimigos que o que eles mais querem, aqueles países vizinhos, era destruir e dizimar Israel da face da terra. É fácil olhar hoje, ver Israel com sua tecnologia, né? Lá, o escudo antimíssil que tem lá, você imagina, milhares de mísseis sendo lançados, aquele escudo vem e eles destroem, não deixam, minimizam os efeitos destruidores de todas as guerras que são lançadas sobre ele. Mas, ao olhar isso, não podemos deixar de ver o contraste de toda a história de Israel. Porque quando você olha essa passagem, você pode lembrar de toda a opressão, de toda a destruição que houve sobre aquele povo. Né? Quando você olha, por exemplo, 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, quando o general Tito, o general de Roma, entrou ali para acabar com todo mundo, para acabar com o que eles chamaram de pessoas descendentes que estavam ali, judeus, contra a invasão romana. Eles destruíram o templo, eles mataram milhares, milhares e milhares e milhares e milhares de judeus. E matavam todos eles de todas as formas, e houve uma dispersão. E esses judeus que saíram, conseguiram fugir dali, saíram sem terra, sem nada, no meio do mundo afora. E a gente olha aqui e vê, né? E aí depois, se não bastasse tantas as histórias, nós temos a página terrível do Holocausto, na Segunda Grande Guerra Mundial, onde mais de 6 milhões de judeus foram exterminados de maneira crianças, jovens, pais, velhos, de maneira assombrosa. Aí você fala, pastor, vamos lembrar disso? Sim, precisamos lembrar. E ali você imagina que o que os alemães e os nazistas queriam era exterminar por completo os judeus da face da terra. Aqueles judeus que já não tinham mais sua terra e de repente, né, depois do final da guerra na ONU, coincidentemente um líder da ONU, Oswaldo Aranha, que presidia a ONU, teve o voto minério para decidir se Israel se transformaria num Estado, numa nação, e devolveu aquela nação para ele, aquele povo retornou à sua terra. Mas os inimigos não queriam, e eles lutaram frente contra, às vezes, 3, 4 inimigos de uma vez e conseguiram vencer. Por eles, Deus tinha uma promessa, e sempre teve, está aqui. Então, hoje, a gente vê aquela nação daquele jeito, mas a visão que Deus levou ao profeta era isso: eu farei vocês voltar, farei vocês ressuscitar dos túmulos. E quando a gente olha, se vocês verem os documentários, eram valas e corpos de tudo jogados naquelas valas, cemitérios abertos, um caos, um cenário de terra arrasada, de desesperança, de caos, de extermínio, de fim de tudo. Essa era a situação. E nós precisamos sempre lembrar disso, porque a gente olha hoje e não vê a história. Se Deus pôde fazer isso com a história de Israel, se Deus transformou aquele vale de ossos secos, aquele cemitério a céu aberto, aquela visão tenebrosa, caótica, de ossos espalhados, não diferente da realidade que nós sabemos na história, Ele também não pode transformar o seu vale. Ele não pode transformar a nossa vida num lugar de vida, de esperança e de novos começos? Essa é a pergunta que eu quero fazer hoje. Nós temos falado tanto em transformação, tem tanta gente vivendo esse vale de ossos secos nas suas relações, na sua vida. Ezequiel é levado ao Espírito a um vale cheio de ossos, muito numerosos e sequíssimos, como diz a passagem. Não havia
apenas morte, havia uma morte antiga, completa e aparentemente irreversível. O quadro era totalmente lamentável, caótico e irreversível aos olhos dos homens. Mas Deus pergunta ao profeta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Filhos de Deus, acaso poderá sua vida ser mudada? Sua história ser transformada? Aquilo que secou ter vida? A pergunta não era sobre o que os ossos poderiam fazer. Deus não estava perguntando sobre o que a circunstância poderia fazer. A pergunta era sobre o que Ele próprio, Deus, poderia fazer. Israel parecia um povo acabado, sem esperança, totalmente desiludido, sem futuro, sem perspectiva alguma, sem terra, sem raiz, sem história. Mas Deus transformou aquela história. Se Deus foi capaz de transformar a história de Israel, Ele não é capaz de transformar a sua história. E essa é a pergunta, porque nós que vivemos da fé, e a Bíblia diz que o justo viverá por fé. Será que nós temos de fato crido que Deus pode mudar a nossa história? Ou isso parece um clichê, uma força de expressão que perdeu a expressão da sua força? Deus pode transformar um vale de morte em um jardim de vida? Pois é isso que Ele fez, é isso que Ele faz. O vale era um cenário de morte. Inegavelmente. A palavra de Deus não está mostrando a nós, revelando a nós que a sua realidade pode ser negada, pode ser fingida, pode fazer com que você diga: eu não estou vendo isso. Não, o cenário é de morte. O cenário é de desilusão. O cenário é de desesperança. Mas, se esse é o modo como nós enxergamos, essa realidade que nós somos capazes de chegar, Deus enxerga vida. Vida. Israel estava completamente arrasado. Israel estava completamente destruído. Tantas promessas, tantas bênçãos. Você se imagina no meio daquele povo que viveu essa realidade. Mas Deus ainda tinha planos. Israel estava completamente arrasado, mas Deus continuava tendo planos. Da mesma maneira, talvez existam áreas de nossa vida que parecem totalmente arrasadas e destruídas. Sonhos que morreram. Onde estão os sonhos que já morreram em sua vida? Relacionamentos destruídos. Eu selecionei algumas coisas que para mim são mais práticas, mais visíveis. Famílias feridas. Ministérios enfraquecidos.
Fé que se esfriou. Esperança que desapareceu. Qual a realidade você encaixa? Mas Deus continua tendo planos. Aquilo que para nós parece fim, para Deus pode ser apenas o começo de uma nova história. Se Deus transformou uma terra arrasada em uma nação restaurada, por que não pode transformar a terra arrasada de nossa vida num jardim de novos sonhos? Não devemos olhar apenas para o que morreu, mas olhar para quem está diante do vale. Onde Deus entra, a história pode começar de novo. Você crê nisso? Será que você crê nisso? Você tem tantos anos de igreja, ou você que está vindo pela primeira vez, ou você que está começando. Será que você entende isso? Deus entrou na história. Deus estava na história. Quando Deus vem para nós, Ele não só entra no nosso coração, Ele entra na nossa história. Observe a transformação do vale. Onde havia morte, Deus trouxe vida. Onde havia desesperança, Deus trouxe esperança. Onde havia dispersão, Deus trouxe comunhão. Onde havia desilusão, Deus trouxe novos sonhos. Onde havia indiferença, Deus trouxe amor verdadeiro. Onde havia caos, Deus trouxe ordem. Onde parecia tudo perdido, Deus trouxe um novo começo. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus. O vale, gente, não determina o final da história. O Deus que escreveu um novo capítulo na história de Israel é o mesmo que pode escrever um novo capítulo na nossa história. Talvez hoje você esteja vivendo o capítulo da dor. Não sei. Mas Deus ainda não terminou de escrever. Para Deus, o fim que enxergamos, reitero, pode ser apenas um novo começo. Ezequiel olha para os ossos e vê morte. Deus olha para os mesmos ossos, como diz o texto, e vê um exército. A visão humana dizia: acabou. Acabou. Mas a palavra de Deus diz: vai viver. Vai viver. Essa é uma das grandes lições do texto. Não podemos permitir que a realidade presente determine aquilo que nós acreditamos que Deus pode fazer no futuro.
Nada do que eu estou falando é novo para você. E a minha intenção não é dizer algo que você não sabe, é dizer algo que você se esqueceu. É trazer à lembrança aquilo que alimenta a sua esperança. É fazer você sentir o que já não sentia. É fazer você deixar de olhar para o vale, olhar para quem determina o vale. Para quem é o dono de todas as coisas. Para quem está com você no vale. Israel tinha uma história de fracasso, de juízo, de destruição e de exílio. Isso é incontestável e todos nós sabemos. Mas Deus ainda tinha uma história para contar. Se Deus fez com a história de Israel, não pode fazer com a história da sua vida. Precisamos entender quando Deus chega para o profeta e manda ele profetizar. O que é isso? Profetizar é declarar a palavra de Deus sobre o vale. Isso é profetizar. Deus disse a Ezequiel: profetiza esses ossos. Ezequiel não deveria falar o que os ossos diziam. Ele deveria falar aquilo que Deus havia dito. Profetizar nesse contexto não significa inventar promessas ou determinar um futuro conforme nossa vontade. O que muita gente faz. Vou profetizar na sua vida. Vou profetizar sobre a sua história. Não é isso que o texto nos ensina. Profetizar significa proclamar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus sobre o vale da sua existência, sobre a sua história. Mas surge uma pergunta. Essa pergunta eu tenho feito direto ou indiretamente a todos vocês há tempos. Como podemos falar a palavra de Deus se não a conhecemos? Ou conhecemos tão pouco? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Como é que você pode declarar a palavra que você não conhece, não alimenta dela? Veja o que isso significa. Jesus disse: a boca fala o que o coração está cheio. Mateus capítulo 12. Se o coração está cheio de medo, a boca falará de quê? De medo. Se o coração está cheio de pessimismo, a boca falará de quê? De pessimismo. Se o coração está cheio de circunstâncias, ou cheio delas, das circunstâncias, você vai falar de quê? Das circunstâncias. Mas quando o coração está cheio da palavra, nossa boca começa a proclamar aquilo que Deus diz. Seu coração está cheio de quê? Por que quando você lida com a circunstância, você vê só o pessimismo, derrota? Por que quando você lida com a vida, você fala tanto do medo? Porque quando você lida com a vida, você fala tanto das circunstâncias. Por isso, leia mais a palavra. Creia mais na palavra de Deus.
Medite mais na palavra de Deus. Guarde mais a palavra de Deus no seu coração. Então, proclame a palavra de Deus. Não sabemos, não devemos melhor falar para Deus aquilo que queremos que Ele faça. Devemos aprender a falar aquilo que Deus já revelou em Sua palavra para as nossas circunstâncias. Precisamos do Espírito Santo para que a palavra produza vida, né? Porque não adianta você só conhecer a palavra e ela não ter vida. Você vê que juntar os ossos, o barulho dos ossos se juntando, tendões, pele, corpo pronto. Mas não tinha vida. Profetiza, ó filho do homem, vem dos quatro ventos do Espírito. Ezequiel viu os ossos se juntarem, depois vieram tendões, carne e pele. Mas ainda faltava o quê? Vida. Às vezes você está declarando para o seu vale, você está vendo coisas aparentemente transformar, mas elas não conseguem concretizar porque falta vida. Então Deus disse, profetiza ao Espírito, como eu falei. E o Espírito entrou neles e eles viveram. Aqui está uma verdade fundamental. Mais uma. Não basta ter estrutura. Tem que ter vida. Será que isso fala o quê no seu coração? Será que isso revela o quê sobre a igreja ou muitas das igrejas hoje em dia? Podemos ter igreja, podemos ter culto, podemos ter conhecimento, podemos ter organização, podemos ter programação das mais variadas, podemos ter atividades inúmeras e ainda assim faltar vida espiritual. Você olha e tem muitas igrejas que têm uma estrutura fantástica, tem cultos inúmeros, tem atividades enormes, tem departamentos disso, departamentos daquilo, tem um monte de coisa. Tem tudo isso que eu falei aqui, conhecimento não fala, organização quase que, né, empresarial. Falta o quê? Vida espiritual. O mundo está desse jeito, não é porque a igreja está desorganizada, está empobrecida, não tem estrutura, não tem conhecimento. Não, a igreja, o mundo está assim porque a igreja, de uma maneira geral, hoje não tem vida espiritual. Mas, porque isso, para isso, precisamos de quê? Do Espírito Santo. Mas nós precisamos perguntar também, da mesma forma que da palavra agora do Espírito, nós conhecemos verdadeiramente o Espírito Santo? Nós reconhecemos sua ação? Nós buscamos sua presença de fato? Nós estamos cheios do Espírito Santo? Efésios 5,18 diz o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Não se trata apenas de conhecer uma doutrina sobre o Espírito Santo,
Tem tanta gente falando coisas profundas, intelectuais, de uma erudição enorme, tantas coisas, tantos livros, tanta coisa. Não basta apenas saber ou reconhecer uma doutrina dele. É preciso andar em dependência dele. É preciso submeter-se à palavra de Deus. É preciso viver em comunhão com Deus. Eu já estou concluindo, falta apenas 1h30. Se o nosso vale fosse se dissolver em 1h30, você ficaria nessa 1h30 de joelhos. Não? O vale não precisa ser o final. E para muitos tem sido o final. Ezequiel entrou no vale e encontrou morte, mas saiu dali vendo um milagre de vida. O vale não mudou porque os ossos tinham força. O vale mudou porque Deus entrou naquela história. Você tem deixado Deus entrar na sua história? Talvez hoje exista algum vale em sua vida, talvez você esteja olhando para alguma situação e dizendo: não tem mais jeito, não dá mais, acabou, não volta mais, não consegue mais, está morto, destruído, não tem mais volta. Mas Deus pergunta, agora é para você, não para Ezequiel: acaso pode viver estes ossos? A resposta não está, e nunca esteve nos ossos. A resposta está em quem? Em Deus. O Deus que restaurou Israel continua sendo o mesmo Deus. Ele pode trazer vida onde há morte, esperança onde há desesperança, comunhão onde há dispersão, sonhos onde há desilusão, amor onde há indiferença, ordem onde há caos e um novo começo onde parecia haver apenas o fim. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você: não desista, não desista por causa do vale. Será que você está me entendendo? Não desista pelo vale que você vê. Não faça do seu passado uma sentença sobre o seu futuro. Não permita que os ossos secos determinem aquilo que você acredita sobre Deus. Volte para a palavra. Enche o coração da palavra. Aprenda a ouvir e reconhecer a ação do Espírito Santo. E, por fim, permaneça diante de Deus. Porque quando Deus entra no vale, até os ossos secos podem voltar a viver. Deus está entrando na sua história. Você tem declarado sobre o seu vale a palavra de Deus? Você tem chamado o Espírito Santo para te encher? Você tem visto aparentemente coisas mudarem, mas ainda não encontrarem vida? Seus sonhos morreram, sua esperança pereceu, seus ossos se secaram. Inegavelmente o vale pode parecer o lugar onde a esperança morreu.
mas também, inegavelmente, pode ser o lugar onde Deus começa uma nova história. Você crê nisso? Você entende isso? Qual o tamanho do seu vale? Não sei. Mas eu sei o tamanho do Deus que muda os vales, que transforma as histórias. Como eu disse, se o seu capítulo hoje é da dor, da desistência, do acabou, Deus ainda não terminou de escrever. Você crê nisso? Deus está escrevendo ainda a minha e a sua história. A tinta não acabou, o papel não acabou. E o autor não parou. Vamos ficar de pé.